E aí galera da primeira série, sejam bem-vindos de volta, professor Eliana Emerson na área. E nós vamos falar sobre equações lineares. Sabe o que é isso? Gráfico, função do primeiro grau, aquele desenho lá que faz uma reta, sabe? Ou ascendente ou descendente, crescente ou decrescente. É isso que a gente vai estudar, beleza? Só que em vez de trabalhar com uma reta, a gente trabalha com duas, com três no mesmo gráfico. Aí a gente tem resultados legais ou nem tão legais assim, tá? Vamos lá para a lousa que eu vou te dar exemplos e te explicar com carinho, com detalhe, o que são equações lineares, tudo bem? Então, na página 21 da apostila, aliás, começa até antes, começa na página 20 da apostila, tá? Que são equações lineares. Vou te dar um exemplo. 2x mais 3y mais 4z igual a 7. Aqui nós temos uma equação linear. Essa equação linear super bonita que a gente está enxergando aqui possui algumas incógnitas, as letras x, y e z. Essas são as nossas letrinhas bonitas, nossas incógnitas maravilhosas, tá? São as variáveis, são os números que vão ficar trocando o tempo todo de valor. E nós temos aqui o coeficiente, beleza? Os coeficientes. O coeficiente do x é o 2, do y é o 3, do z é o 4. E esse termo 7 aqui, ó, que está sozinho, tá vendo que ele está sozinho? Ele não depende de ninguém, ele é independente. Então, é o nosso termo independente, esse 7 aqui, ele não é um coeficiente. Coeficiente é quando está ligado a letras. Tudo bem? Então, termo independente, coeficientes e as nossas variáveis bonitas ali. O que não é uma equação linear? Não é x ao quadrado menos 4y igual a 10. Por que não é, professor? Porque tem um x ao quadrado. Nesse momento, a gente muda a categoria aqui da nossa questão, ela se tornou uma equação quadrática e deixou de ser uma equação linear. Lembra que é linear, tem que formar uma linha? Uma equação quadrática não é uma linha, ela vai formar aí uma curva, uma parábola, vai formar uma assíntota, uma outra coisa qualquer, mas não é uma linha, beleza? Então, se tem potência, não é equação linear, elimina da sua vida. Mas o que não é, professor? 1 sobre x mais 7y igual a menos 4. Professor, agora não tem potência, mas deixou de ser uma equação linear? Sim. Sabe que o x está invertido. A gente pode escrever x a menos 1 mais 7y igual a menos 4. Olha aí, tá vendo isso aqui, ó? O que era uma fração eu transformei numa potência? Está correto? Sim. Se tem potência, é linha? Não. Então deixou de ser equação linear. Beleza? Detalhes da vida, né? E outra coisa, ó, x vezes y igual a 7x, que é igual a menos 2. Observe que aqui a gente, além de ter duas igualdades, o que não está errado, tá, gente? Está corretíssimo. A gente tem um produto aqui, tá vendo? Olha, e numa equação linear, deveria ter uma soma ou uma subtração. Esse produto aqui faz com que a nossa equação poderia ser uma divisão também, tá? X sobre y igual a 7x, que é igual a menos 2. Poderia ser assim também. Isso aqui também faz com que deixe de ser uma equação linear, tá? Passa a ser uma outra figura qualquer. Então a gente desconsidera, isso não é equação linear. Então, o que são equações lineares, professor? São equações básicas, simples. 2x mais 3y igual a 5. Você fez isso quando na sua vida? Ó, 2x menos y igual a 6. Lembra que a gente fez muito sisteminha assim? Você poderia resolver pelo método da substituição ou da soma? A gente vai trabalhar com isso. Essa é a matéria que nós vamos estudar. Só que nós vamos acrescer alguns detalhes. Nessa matéria eu vou colocar o desenho do gráfico. E é isso que eu vou te explicar agora. Tudo bem? Equações lineares. Você se recorda que nós estudamos lá no 9º ano? Me lembro de uma aula maravilhosa que inclusive eu deveria ter filmado. Que eu falei para vocês sobre gráficos, sobre crescimento e decrescimento. Quando o valor de x é positivo ou negativo, indicava o sinal do gráfico. Então a gente tinha uma função, exemplo, olha, y igual a 2x menos 1. Aqui a gente tem uma função do primeiro grau. Eu posso pegar esse y e passar para depois da igualdade? Pode sim, vai ficar assim, ó, 2x menos 1 menos y igual a 0. Tá vendo? Esse y aqui ele passou para o outro lado, ele é positivo, ele ficou negativo. Sem problema nenhum. Vamos passar esse 1 agora, o 1 vai lá para o outro lado, vai ficar assim, ó, 2x menos y igual a 1. Continua sendo a mesma expressão? Continua, mas agora ela está mais a cara de uma equação linear. Tudo bem? O que eu quero te mostrar? Que essa equação aqui, ela pode ser transformada
nessa equação aqui, ó. Olha lá. Essa equação não é uma função? Então essa equação linear aqui é uma função do primeiro grau? Sim, é. E uma função do primeiro grau, a gente desenha o gráfico, tá? Então vamos desenhar esse gráfico. Y igual a 2x menos 1. Beleza? Como é que eu desenho o gráfico, professor? Você desenha aí o eixo x e o eixo y. Ó, eixo x, 90 graus. É difícil colocar 90 graus, tá achando que é fácil? Não é não. Vamos lá. Vamos dar valores para x e y ou vamos calcular os zeros também. Vou calcular o zero que é mais fácil. 2x menos 1 igual a 0. 2x igual a 1. X é igual a meio. Então o valor de x é meio. Vamos desenhar aqui no gráfico, ó. Deixa eu desenhar maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Valores de x. Menos 1, menos 2, menos 3. Acho que não vai precisar dos negativos. Vou colocar aqui só por desencargo de consciência. 1, 2, 3. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Tudo bem? Fiz aqui o desenho do gráfico. X é igual a meio, então meio está aqui, ó. Entre o 0 e o 1, né? Meio está aqui. Deixa eu até fazer de uma outra cor. Fazer de um azul mais forte para você enxergar bem. Tá aqui, ó. Meio. Agora, eu vou colocar... Eu coloquei o y valendo 0, eu vou colocar o x valendo 0, ó. Vou fazer de outra cor, de amarelo. 2 vezes 0, menos 1. Né? Isso aqui é o valor de y. Y é igual a menos 1. Então, se o y vale menos 1, a gente vem aqui no menos 1 e marca. Olha lá, lindo, maravilhoso. Vou pegar a minha régua e vou marcar esses dois pontos. Lindos, maravilhosos. Desenhar a retinha passando aqui. Então essa minha equação linear, olha o nome, linear, porque é uma linha, se transformou em uma reta. Eu desenhei um gráfico com essa equação. Peguei uma equação y igual a 2x menos 1, tá vendo essa função aqui, ó? E desenhei ela num gráfico. Eu vou escrever uma outra equação. Se eu pegar uma outra equação e desenhar uma outra linha, essa outra linha vai ficar em algum lugar. Esse lugar pode ser paralelo, correto? Olha lá. Pode ser assim, não pode? Uma linha do lado do outro. Posso escrever uma outra função que gere essa linha paralela? Pode ser assim pertinho. Pode ser, poxa, bem distante, lá do outro lado, ó, mas continua sendo paralela. Não vai se encontrar. Pode ser uma reta concorrente. Assim, ó. Olha lá. Reta concorrente, o que quer dizer isso? Elas se encontram aqui, tá vendo? Olha, as duas linhas se cruzam, então elas são concorrentes. Ou por último, mas não menos importante, ela pode ser exatamente em cima da outra. Todos os pontos são iguais, tá vendo? Olha, todos os pontos são iguais. Então são 3 tipos de retas diferentes. 3 tipos. Deixa eu apagar algumas coisas aqui para eu utilizar esse método. Não vai dar certo não. Vou começar do nada. O gráfico, ele pode ser então de 3 maneiras. Quais são essas maneiras? Porque eu nunca consigo colocar 0 aqui, né? É tão difícil, cara. Olha lá, ele só fica inclinado. Para vocês aí não aparece. Para mim aparece o ângulo que eu estou colocando. E é mega difícil acertar. Eu vou desenhar aqui o gráfico. 90 graus. Olha aí, bonito, não é? Eixo x e y. Eu estou tentando copiar. É possível dar certo? Não tem jeito não. Ele olha pra mim e ri da minha cara. Vamos desenhar ele aqui. Eu consegui. Você não. 3 gráficos diferentes. Nossa, 1 hora de desenho para conseguir chegar nisso, hein? 3 gráficos diferentes que eu precisava. Olha só. Aqui tem o eixo X, eixo Y, eixo X, eixo Y, eixo X, eixo Y. Em cada um desses gráficos, eu vou desenhar uma função.
Ó, vou desenhar aqui a primeira em verdinho, tá? Vou desenhar aqui, ó, a segunda em verdinho. Vou desenhar aqui a terceira em verdinho. Quais são as soluções possíveis para o nosso sistema? Em primeiro lugar, as retas podem ser paralelas, uma do lado da outra. Olha lá. Deixa eu fazer de outra cor, sem ser esse amarelo. Vou fazer de rosa. Olha lá. Paralelas. Podem ser coincidentes, ó, uma exatamente em cima da outra. Eu vou deixar aqui, ela tá do ladinho ali, bem pertinho, mas é para você ver que as duas estão juntas, tá? E em terceiro lugar, podem ser concorrentes. Quer dizer que elas se encontram, beleza? Olha lá, 3 tipos diferentes de retas. Então, quando eu tiver duas equações, exemplo, duas equações, ó, 2x mais y igual a 1, 3x menos y igual a 2, beleza? Olha lá, são duas equações diferentes. Nesse caso, a gente teria equações uma do lado da outra, paralelas. Sabe o que quer dizer? Que aqui a gente não tem uma solução possível. Não existe solução. As retas se encontram, elas têm um ponto em comum? Elas não têm ponto em comum. Já que elas não têm ponto em comum, elas não têm uma solução possível. Se as duas retas estão uma sobre a outra, todos os resultados são idênticos, têm o mesmo resultado, o mesmo número. Isso faz com que a solução seja possível, mas improvável de ser encontrada. Por quê? Porque qualquer solução é válida, não tem segredo mais. E para terminar, a gente tem quando elas se encontram. Aqui eu tenho uma solução, porque elas se encontram em um único ponto, uma única solução possível. Beleza? Eu quero que você observe os 3 gráficos, os 3 tipos de soluções, porque a gente vai ver isso no número. Então eu vou começar a te mostrar números, cálculos, e você vai perceber que a gente vai encontrar 3 tipos de soluções, que é um sistema que a gente determina, sabe exatamente onde ele se encontra, ele é possível de resolver e a gente determina o ponto. Então a gente chama de sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado. O sistema pode ser possível, sistema possível igual esse, só que a gente não sabe a resposta certa. Por quê? Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser qualquer um. Então a gente não consegue determinar qual é a resposta certa. Então é um sistema possível e indeterminado. Ou nesse caso aqui, eles não se encontram, eu não consigo resolver. Então eu tenho um sistema impossível. Tá vendo as letrinhas que bonitas? Agora a gente vai ver exemplos disso com números e eu tenho certeza que você vai conseguir compreender essa matéria num todo, tá? Depois de ver os desenhos e ver os exemplos numéricos, fica tudo muito fácil de ser resolvido, tá? Na página 20 da apostila tem alguns exemplos aí de gráficos, apenas com uma retinha, tá? Está na página aí. Na página 21 começam as atividades. A primeira atividade justamente fala, olha, isso aqui é ou não é uma função linear e uma equação linear? É ou não é? Você responde sim ou não em cada uma delas, tá? Uma sugestão de atividades, inclusive eu aconselho muito a fazer a 17 aí, beleza? Aí agora a gente cai lá no sistema de equações, é onde a gente precisa chegar e é a parte mais importante. Então, por favor, grava com carinho aí na sua mente. Eu queria muito ai, sumiu. Olha só, vamos resolver um primeiro sisteminha para a gente ver como é que funciona na prática. Vou escrever aqui o sistema, ó, 2x menos 3y igual a 0 e x mais y igual a 5. Eu tenho duas equações. Entenda que essas duas equações vão gerar duas linhas no gráfico, tudo bem? Duas linhas. Vamos resolver o sistema e depois a gente resolve fazendo o desenho lá no gráfico, tá? Vamos resolver. Como é que eu resolvo, professor? Da maneira que você quiser, tá? Da maneira que você quiser. Só um detalhe que eu errei, que aqui não é 0, é 5, tá? X mais y é 5. Eu quero resolver esse sistema aqui. Eu vou multiplicar a segunda equação por 3. Olha lá, estou multiplicando por 3. Vou copiar de novo. 2x menos 3y igual a 0. E a de baixo eu vou multiplicar por 3. 3x mais 3y igual a 15. Você já entendeu? Já lembrou aí da matéria? Olha aqui, ó, mais 3 e menos 3 se anulam, correto? Então agora a gente soma tudo isso, ó. 2x mais 3x, 5x. Menos 3y mais 3y dá nada, dá 0. Igual a 0 mais 15, 15. Então x é igual a 3, ó. 5x igual a 15, x igual a 3. Achei o valor de x. Já que x mais 5 é igual a 2, vamos pegar essa segunda ali, ó. X mais y igual a 5. Nossa, onde é que eu tirei 2?
E o x vale 3, 3 mais y igual a 5, y igual a 2. Então aqui eu tenho a minha resposta, o x é 3 e o y é 2. Inclusive, posso escrever como um par ordenado, valor de x e y, 3 e 2. Bonito, não é? Fácil de resolver e de entender. Esse sistema deu uma única resposta possível? A gente conseguiu resolver o sistema bonitinho e chegar na solução? Sim. Então ele é um sistema possível? Sim. Eu determinei a resposta? Sim. Sistema possível e determinado. Quer dizer que lá no meu gráfico as retas têm que se cruzar em um ponto. Que ponto é esse? O ponto x valendo 3 e o y valendo 2. É o que está aqui. Ó. Vamos ver isso na prática? Se funciona assim mesmo? Quais são as duas equações que a gente fez? A gente fez um sistema com 2x menos 3y igual a 0, beleza? E x mais y igual a 5. Não foi isso que a gente fez? Essa sisteminha? Como é que eu desenho isso, professor? Vamos fazer o gráfico. Se eu conseguir, né? Colocar aqui com a inclinação 0. Aí, inclinação 0. Vou desenhar aqui, ó, eixo x, bem bonito. Agora vamos colocar um ângulo de 90 graus e desenhar um eixo y. Beleza? Agora eu preciso desenhar essas duas retas, dá trabalho, tá? Vamos fazer os zeros da primeira. 2x menos 3y igual a 0. Eu vou passar o 3y para cá. 2x igual a 3y. Eu vou passar o 3 dividindo. Y igual a 2x sobre 3. 2x sobre 3 igual a 0. 3 passa multiplicando, tá vendo? Ó? 3 passa multiplicando. 2x igual a 0. Para 2x dar 0, x tem que ser 0. Então, vamos marcar aqui, ó. O x está em cima do 0, pontinho amarelinho aqui, beleza? Vamos lá, mais o que? Agora eu tenho que achar o valor de y. Então, no lugar do x eu ponho 0. 2 vezes 0, menos 3y igual a 0. 0 menos 3y igual a 0. Menos 3y igual a 0. Nossa, deu tudo 0. Y igual a 0 também. Então, ele vai ficar tudo em cima do 0? Não pode, isso está errado. Tem um problema com a minha equação. Não gostei disso não, tá? Achei muito triste isso, porque deu tudo 0 na minha vida. Ah, eu fiz uma coisa errada. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Apesar de eu ter começado certo, eu fiz uma coisa errada. 2x menos 3y igual a 0. Vou passar o y para o outro lado. 2x igual a 3y. Colocando o x 0 no lugar do x, 0 igual a 3y. Passo 3 dividindo, vai ficar y igual a 0 dividido por 3, y igual a 0. Agora sim, deu certo. Eu sei que deu tudo 0, gente, mas é porque eu tinha feito errado no início. Então eu não fiquei feliz, eu fiquei triste. Como aqui a minha equação está dando tudo 0, a minha linha vai passar onde, hein? Exatamente no meio do caminho? Exatamente em cima dos x e y? Ela é uma equação crescente ou decrescente? Ela é uma equação crescente, porque o x é positivo. Então, ela vai passar mais ou menos assim, ó. Resolvendo a outra agora. Resolvi a primeira de amarelo, vou resolver a segunda de verde. X é igual a 5 menos y. Passando o 5 para o outro lado, x menos 5 é igual a menos y, multiplicando por menos 1. Y é igual a menos x mais 5. Será uma equação decrescente. Beleza? Ó, fiz aqui a minha equação. Igualando a 0. Menos x mais 5 igual a 0. Menos x igual a menos 5. X igual a 5. Se o x é igual a 5, então aqui eu vou marcar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bolinha no 5. Beleza? X igual a 5. Agora, igualando o x a 0. Y igual a 0 mais 5. Y igual a 5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente marca em cima do 5 também. Quando você fizer uma outra reta agora, na segunda equação, olha lá. Na segunda equação, beleza? Olha só. Aqui, ó, o gráfico, gente, pelo amor de Deus, o gráfico está bem torto, né? Mas eu quero que você observe o seguinte. Aqui o resultado é 3 e aqui o resultado é 2. Tá vendo esse resultado onde ele se cruza aqui, ó? É justamente o nosso par ordenado 3 e 2, que era a solução da equação que a gente achou no início. Então, quando as linhas se cruzam, ela cruza exatamente no ponto que é a resposta do sistema. Então,
Então a gente tem duas funções do primeiro grau se cruzando no gráfico e te mostrando qual é a solução. Eu preciso fazer isso para resolver o problema? Não, não precisa. Você precisa resolver esse sisteminha, igual a gente fez aquela hora, tá? Pelo método da soma. Simples assim, para achar o resultado. Eu só estou te mostrando porque é a explicação da matéria. Eu queria que você entendesse o que é um sistema linear. Por que ele tem esse nome? Porque ele é desenhado no gráfico, beleza? E esse sistema vai ser possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Ele vai ter 3 soluções diferentes, tá? E a gente vai parar por aqui, ok? Por aqui. Atividades de hoje, página 21. Vou passar o número 17 para você não ficar triste, tá? Número 17, guarde aí no seu coração, ok? Na página 21, nós também vamos fazer a número 20, importante para a gente definir o valor de K e saber se é ou se não é, ok? E na página 22, nós vamos fazer a número 21, que é um sistema linear. É só verificar se é ou se não é solução. Como é que eu faço isso? Para te explicar a 21, eu vou fazer a 22, ok? Elas são iguais, tá? A 21 e a 22. Como é que faz a 21? Vou fazer a 22 para te explicar. Ele te dá um sistema que é x mais 2y igual a 7 e 2x mais 3y igual a 11. E ele te pergunta o seguinte: o par ordenado menos 1 e 4 é ou não é solução desse sistema aqui? Eu tenho que testar se isso aqui vai dar certo nesse sistema. Como é que eu faço isso? Valores de x e y. É só substituir. Então, todo lugar que tiver um x, você vai colocar menos 1. Todo lugar que tiver um y, você vai colocar o número 4. E faz a substituição. Vou copiar de novo. X, ou seja, menos 1, mais 2y, 2 vezes 4, igual a 7. Embaixo, 2x, 2 que multiplica menos 1, mais 3y, 3 vezes 4, é igual a 11. Resolvendo as equações. Menos 1 mais 8 é igual a 7, tá certa. Menos 2 mais 12 é igual a 11? Menos 2 mais 12 é igual a 11? Não, tá errado. Observe que para a primeira equação deu certinho. Na segunda equação deu errado. Quer dizer então que esse par ordenado aqui não é solução. Beleza? Ele só pediu para verificar se é ou se não é. Não te pediu para encontrar nada além disso. A gente substituiu e verificou que não é. Aqui na número 21 você vai fazer a mesma coisa. Ele te deu um sistema e um par ordenado. Substitui e verifica se dá certo. Simples assim. Beleza? Pessoal, terminamos. Já tem meia hora de aula provavelmente e a gente para por aqui. Tudo bem? Olha só, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.